Jesus segue, diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os crentes deixem de escandalizar o mundo vai ser escandalizado pelos crentes, pela mentira, pela hipocrisia, pelo supremacismo religioso. Mas ai do ser humano pelo qual vem essa atitude, ou pelo grupo de seres humanos, ou pelas comunidades, ou pelas igrejas, chame você do que queira chamar. Esse supremacismo praticado em nome de Deus, como era o caso no contexto antecedente dos fariseus e dos religiosos. Cuidado para vocês não ficarem como eles, porque assim como eles escandalizam, e eles dão bandas e fazem cair e tropeçar, e o juízo deles é algo tão pesado que não dá nem para pensar, vão ser mergulhados às regiões abissais da agonia. Também não vivam nessa atitude, porque essa atitude é o que faz vocês se tornarem aquilo que choca o mundo. Olha, para Jesus dizer, coitado do mundo, é o que Jesus está dizendo, coitado do mundo por causa dos crentes. O que você acha que Jesus está dizendo hoje acerca do mundo no Brasil? Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Jesus está dizendo, pobre da sociedade brasileira por causa dos crentes que nela existem e que são escândalo. É bancada da Bíblia que escandaliza. É crente se armando para todo lado. É gente que não converte o coração, que odeia o próximo, que não seja conforme a cartilha da religião. Esse aqui é o escândalo, essa é a maldade. Pobre do mundo por causa dos crentes. Pobre do mundo por causa dos crentes. Porque é inevitável que venham. Mas ai daquele pelo qual esse escândalo praticado em nome de Deus e de Jesus chega para deixar o mundo de boca aberta, para o mundo não acreditar, dizer como hoje se diz, e há muito tempo se vem dizendo no Brasil, não dá para acreditar. Eu ouço, há quase meio século eu ouço pessoas me dizerem, Caio, no teu Jesus eu creio, mas no Jesus dos crentes eu não quero nem ouvir falar. De tão nojento, eu digo, você não está me dizendo nada novo, porque se você abomina esse Jesus deles, eu tenho 1 milhão de razões de consciência a mais do que você para abominar isso também, porque não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho, é escândalo. Ai do mundo por causa dos crentes. Aí Jesus fala aos crentes que queiram ouvir a sua palavra, que é preciso haver renúncia em nós. Renúncia do mal, já falei aqui 1 hora, me perdoe. Tem que haver renúncia do mal. Portanto, é uma continuidade que evoca tudo isso. E evoca o público. E o público são os crentes, são os discípulos, os apóstolos. Portanto, por causa disso, é para Pedro, Tiago, João, eu, você e o Marquinho, para todo mundo. Se a tua mão, tuas ações, teu poder funcional, operacional, tua capacidade executiva, ou se o teu potencial fazedor, ou se a tua volúpia fazedora é tão grande, ela pode vir fazer você tropeçar. E eu sei exatamente isso, porque foi no conjunto dessas coisas que eu mesmo tropecei. Mas Jesus fala aqui da tua mão,
do teu poder de execução, que é tão poderoso que você começa a dizer que os fins justificam os meios para fazer e para se auto-justificar. Jesus disse isso aqui, mesmo que seja um poder, mesmo que seja um recurso extraordinário, mas se está sendo usado e você não sabe usar para o bem, só usa para o mal, se a tua mão, se o teu poder de execução está nessa condição, corta a tua mão. Corta. Se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, se os teus membros de ação, de movimento, te fazem tropeçar, e se você tropeça, você vira um escândalo. E se você se transforma num escândalo, você vira num tropeço para os outros. Então, olha primeiro para você mesmo. É você que tem o poder de fazer as coisas se arruinarem. O perigo não está nunca fora de mim, está em mim. E até o que de mim pode haver de mais poderoso, se eu não dedicar à prática do amor carinhoso, solidário, misericordioso, justo, leal, fiel, resiliente, perseverante, esperançoso, animador, curador, se não for um poder que se dedique na direção de levantar, de ajudar, de ensinar, de abrir os olhos, de esclarecer. Se não for assim, e se não for para essas finalidades, se for em outra direção, corta tua mão, corta teu pé. E aí ele diz a razão: melhor é entrares na vida, no significado de viver com Deus, para Deus, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a qualidade da eternidade. Porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado, como se fosse possível. Nessa vida verdadeira, não há mancos nem há aleijados. Só na manifestação desse mundo é que tem gente que te diz: mas, rapaz, você tem tantos dons, como é que você se restringe a isso? Eu me lembro do meu pai, que foi um advogado de uma capacidade extraordinária, uma cultura, uma inteligência imensa. Ele entrava... Papai tinha talvez uma ou duas histórias de uma perda qualquer numa questão advocatícia. Ele ganhava tudo e ganhou tudo enquanto ele advogou. Dava nó em pingo d'água. Até que ele chegou à conclusão de que ele era tão bom daquele jeito porque ele não conhecia ninguém que mentisse com habilidade jurídica e com um invólucro vernacular e literário tão enriquecido, com citações e citações dos clássicos e dos historiadores romanos e do direito romano e da evolução do direito. Era tão impressionante, tudo de memória, tudo delirante, que quando ele concluía, o juiz não queria nem saber, ele já tinha vencido. Até o adversário dele já estava constrangido. E ele ganhava. Aí se converteu. E não foi mais querendo advogar, e a gente não entendia, ele não aceitava quase nenhuma causa. Quando aceitava, a gente dizia: por que só essa que você aceitou e não as outras, pai? Porque eu iria ganhar as outras fácil, mas eu ia ter que mentir muito. Então eu prefiro ganhar bem menos, mas não ter que mentir nada. E ele foi, até que chegou uma hora que ele disse: eu não tenho mais tempo para me dedicar nem às causas que eu não preciso mentir, porque eu estou aqui para advogar uma única causa, que é a causa daquele que advogou a minha eternamente.
E aí nós voltamos para Manaus, ele que antes da gente sair em 64, estava entre os 2 ou 3 homens mais ricos do estado, voltou agora para viver de 2 salários mínimos que o presbitério oferecia, morando numa casinha na beira do rio, que tinha mais sapo do que qualquer outra coisa. E quem é do norte sabe o significado das formigas jiquitaias. Quando você sentava naquele vaso, num banheiro lá fora do quintal, aberto numa força direta, com os dejetos, com aquele cheiro característico, que minha mãe vivia jogando lá dentro tudo que ela podia para diminuir o cheiro, o mau cheiro. E se você sentasse ali sem ter passado e feito uma asepsia contra as formigas jiquitaia, você sentava e, por mais rápido que fosse sentada, você sairia para coçar as suas nádegas o resto da tarde. Aquela picância ardida, infernosa das formiguinhas jiquitaias. Lá foi ele para aquela casa, e o governador ficou sabendo. Mandou chamá-lo. Aí ofereceu a ele a Secretaria de Justiça do Estado, dizendo: doutor Caio, um homem como o senhor, com a sua inteligência, e eu não posso, como governador, permitir que o senhor volte para o Estado e eu não lhe ofereça, no mínimo, a Secretaria de Justiça. Ele disse: não, obrigado, governador. Explicou para o governador por que não. O governador não aceitou, mandou chamá-lo depois. Escuta, e a gente poderia indicar você para a Procuradoria-Geral do Estado. Aí meu pai disse: eu não quero não, governador, eu já fui procurador-geral na minha juventude e eu conheço bem, eu não quero. Ofereceram 3 coisas, uma delas era para ele passar lá 1 ou 2 vezes na semana, deixar umas rubricas e tomar um café com o colegiado de ajudantes e pronto. E ele disse: não, eu agradeço. Eu já tive experiência bastante para saber que esse não é o meu lugar. E eu agradeço de todo o coração. Mas, em outras palavras, eu cortei o pé e eu cortei a mão. Isso me faz tropeçar. Eu quero entrar inteiro na vida. E ele sabia como aquilo era traiçoeiro para ele. Porque ele gostava de cada uma daquelas coisas. Como aqui se diz, prosseguindo, é melhor entrares assim, porque se um dos teus olhos, da tua inteligência, da tua compreensão, da tua cognitividade, se a tua percepção, se a tua astúcia, se a tua previsão te faz tropeçar, se a tua inteligência avantajada te faz tropeçar porque te põe num caminho de tentação, de manipulação, de uso desse recurso contra o outro, é melhor que tu arranque os olhos e lance os olhos para fora de ti. Arranca. É melhor andar cego no mundo, para o mundo, do que tendo supostamente toda a capacidade da malandragem terráquea, toda a astúcia, todo o olhar para todo lugar, por causa disso tu vieres a tropeçar. A minha mão já me fez tropeçar, os meus pés e os meus olhos. Meu poder de realizar, meu poder de chegar e andar até onde eu quisesse na terra, e o poder de olhar e ver para além do que a maioria conseguia enxergar. E deixa eu te dizer, eu tive que renunciar. E continuo renunciando, porque se eu tivesse me entregue aos meus potenciais
os meus talentos e os meus dons e as minhas capacitações já teriam acabado comigo há muito tempo. Eu seria um tropeço para os pequeninos. Eu seria um escândalo para o mundo. E eu seria um recurso do mal contra aquilo que é o fruto do bem. Por isso é necessário, se eu quero andar com Jesus de verdade, eu quero usar os meus melhores recursos, como eu quero ver uma nova geração de discípulos de Jesus dedicados a todo tipo de ciência. Gostaria que muita gente que, se sentindo vocacionada antes, foi para os seminários, agora vá para as universidades, que entrem nos ambientes universitários, que aprendam, que cresçam e que se encham de fé. É aquilo a que eu quero dedicar o meu esforço nas próximas gerações. Chega de seminarista, a gente precisa de cientistas, a gente precisa de neurocientistas, a gente precisa de psiquiatras, a gente precisa de engenheiros de todas as engenharias, de engenheiros do meio ambiente, de engenheiros genéticos. A gente pode estudar a Bíblia com alegria, como hobby, enquanto faz outras coisas e aprende. E alguns estão aqui para se dedicarem a aprender a Escritura, para ensinarem, para facilitar a sua vida enquanto você entra como sal da terra e luz do mundo. Essa palavra não é para reduzir os potenciais, não é para você sair cortando braço e perna, você que não sabe nem que dom tem, você não precisa fazer nada. Primeiro a gente precisa saber quem a gente é, primeiro a gente precisa desenvolver os dons, para depois a gente ver o que e como aplicá-los. No entanto, toda a nossa riqueza tem que ser manifesta, como mãos que criam, pés que me levam aonde eu tenho que ir, e como olhos que enxergam, com o olhar de Jesus, com essa hermenêutica de Cristo, entendendo toda a vida em nome de Jesus. Senhor Jesus, permite que quem ficou tenha aprendido, tenha sido estremecido, tenha sido provocado, tenha sido perturbado, tenha sido incomodado pelo Espírito da verdade e se converta ao mundo dos pequeninos, em nome de Jesus. Amém e amém.